Agora, vamos para uma exclusiva aqui no nosso camarote da fofoca. Ai, meu Uma Deus. história... Já é a nossa entrevista, diretor? Bem, vamos entender essa história primeiro, amiga? Bora. Vamos entender essa história primeiro. Porque o que aconteceu? O Roger, que é filho do Cid Moreira, né? A gente sabe que existe toda uma grande discussão judicial nessa história. O Cid, infelizmente, já nos deixou, viveu bastante, a gente sabe também, viveu plenamente. E o que acontece? Existe uma briga muito grande da viúva do Cid, a Fátima, com os filhos do Cid. E é uma discussão que, enquanto o Cid estava vivo, já existia. O Cid acompanhou boa parte dessa discussão, mas depois que o Cid se foi, a discussão continua. E agora envolve também a herança, porque o Cid tinha um patrimônio muito grandioso. E também envolvem alguns imóveis que estavam no nome do Cid. E o Roger, agora, ao lado do seu irmão, questiona esses imóveis que estão no nome da Fátima. A gente está com o Roger ao vivo. Vou até perguntar para ele se eu falei todas as informações aqui corretamente. Boa tarde, Roger. Expliquei direitinho boa parte da história? Bem-vindo. Explicou. Tudo bem, obrigado. Explicou sim, é isso daí. A discussão é essa. A discussão é essa. Como que foi esse levantamento que vocês fizeram, Roger? Porque você me enviou, né, essa documentação, esse processo, e de fato ali nós temos muitas coisas, né? Eu acho, como você falou, acho que tem 300 páginas, a parte completa. É um relatório com quase 300 páginas, né? Onde dois peritos, o Dr. Marcelo e o Dr. Gutenberg, analisaram diversa documentação, vasta, né, documentação, de imóveis, de transferência, de permutas, né, de vendas, e diagnosticaram diversas coisas irregulares ali nesses imóveis, né? E é isso que vocês estão questionando na justiça? É isso que a gente questiona. Então me espanta hoje de ver a defesa da Fátima dizer que é algo que já foi anunciado antigamente, em 2021, no qual a gente até responderia por uma denunciação caluniosa, que não confere, né? Até ela também fala que desconhece o patrimônio, sabe? Então é muito estranho porque ali são documentações, né? São documentos, são certidões negativas, ônus reais, né? Vendas que foram publicamente anunciadas. Nós estamos falando de um patrimônio que é avaliado ali em até 100 milhões. Isso são os valores dos imóveis, é isso, Roger? Isso são valores, são proventos, né, que deveriam ter ou até mais do que isso, né? Então a justiça que precisa avaliar isso, e o que a gente busca é justamente que a justiça faça uma avaliação em cima do parecer técnico, que é bem robusto e os indícios são claros, não há contestação ali com as provas que estão ali nesse relatório, né? Então isso precisa ser analisado pela justiça minuciosamente, que não que nem o advogado dela falou, que já foi analisado minuciosamente, mas não é verdade. Tem, inclusive, a gente tem a declaração do advogado aí, não tem, diretor? Pra gente, já que o próprio Roger comentou, para a gente falar também que a nossa equipe entrou em contato com a defesa da Fátima para justamente saber o que eles tinham a dizer. E o que o Roger está falando é justamente que eles alegam ali, que boa parte do caso já havia sido levantado ali em 2021. Ali, eu vou dar um resumo, tá? Mas esse é o comunicado geral que foi feito pelos representantes de Maria de Fátima. A defesa de Maria de Fátima, após ser procurada pela imprensa, exercendo seu direito de resposta, esclarece que essa mesma acusação já havia sido feita em 2021, né? No bojo de uma falsa notícia de fato, quando os filhos de Cid Moreira, mesmo após terem sido denunciados, insistem em imputar à viúva crimes de maus tratos ao idoso, cárcere privado, desvio de bens, móveis e imóveis, falsificação de assinaturas, entre outros absurdos. Então ela nega que esse tipo de situação aconteceu e fala que isso foi lá em 2021. Qual é a diferença, Roger, dessa história de agora para de 2021? O que mudou de lá para cá? Primeiro, essa denunciação caluniosa por suposta cárcere privado e alimentação estragada, isso não é uma coisa que a gente falou, até porque a gente nem vivia na casa, né? Isso foi um caseiro do Cid, o Manuel, que trabalhou 26 anos para ele, que foi demitido pela Fátima, inclusive sem que o Cid soubesse, pelo que o Manuel fala, né? E o Manuel denunciou isso, dizendo que acontecia com o Cid
com ela lá, né, na casa, né? Que ela deixava ele o dia inteiro sozinho, que ela chegava todo dia à noite, que ela dava comida de semanas na geladeira, às vezes até 2 semanas. Então a gente, na época, pediu que o Ministério Público averiguasse a situação. Averiguação de situação, né? Não tem nada a ver com, né, imputar algum crime. Então, só que essa averiguação do Ministério Público levou tanto tempo, que foi mais de ano que levou mais de um ano, que quando o Ministério Público esteve lá, ele já estava numa outra condição, porque até após essa denúncia, ela começou a cuidar dele, né? Realmente cuidar dele, até postar na mídia para criar, tipo... Você acha que ela passou a cuidar do Cid por conta da investigação que vocês pediram, é isso? Exatamente, lá no começo. Tanto que foi descoberto que ele tinha um problema no rim, né? E ele começou a fazer uma diálise, né, em casa. Isso só foi descoberto após isso. Então, depois disso, ela começou a postar diariamente aquele cuidado, a alimentação, postando, né, a empregada perguntando o que ele queria comer, esse tipo de coisas que não existiam, né? Então, começou a fazer prova. Essa questão de imóveis, isso na época foi levantado e a gente na época pediu alguma documentação desses imóveis, só que não era uma documentação tão clara como é hoje em dia. Hoje em dia a gente está falando de aproximadamente 30 imóveis, né? E a gente está falando de um relatório muito extenso e muito robusto, onde tem ali as vendas, os anúncios de internet, os valores que estavam vendidos, que foram feitos isso publicamente, né? Essas vendas aconteceram depois da morte do Cid ou enquanto ele estava vivo já aconteciam essas vendas? Enquanto ele estava vivo, e tem imóveis que, inclusive agora que ela declara que está vivendo luto, né? Está vendendo imóveis por escrituras particulares, conforme os corretores ali falam. Entrou com uma ação agora em junho de 2025 para rescisão de um contrato de compra, que uma pessoa comprou um desses imóveis, inclusive. Imóvel esse que foi comprado há 12 anos atrás por ela, por 1,3 milhão, e está sendo vendido hoje por R$900 mil, né? Muito abaixo do valor que realmente o que é bem atípico, né? Inclusive esse imóvel foi até um processo agora em 2025, ela entrou que a pessoa pagou 150 mil e ficou devendo 750 mil e não estava pagando. E pagou, o que mais me chamou a atenção foram as custas do processo, R$40 mil, e meses depois ela desistiu da ação, usando o dinheiro do próprio espólio, né? Destinado a ações que depois a pessoa desiste, R$40 mil de ação. Agora, mas o Roger, como que ficou a divisão? Você e seu irmão não receberam nada, certo? Tudo ficou para a Fátima? A princípio, ela é inventariante e nada foi decidido, né? Então, uma coisa que eu quero deixar claro é que essas acusações não é gente que faz. São documentos e agora é uma perícia, tanto das assinaturas, né, que é o perito Cláudio, e tanto desse parecer técnico aqui, que são 2 peritos, inclusive bem renomados, que estão fazendo. Então, é bem claro, basta que a Justiça agora analise realmente, minuciosamente, esses documentos e dê o seu veredito para saber quem está falando a verdade. E o que você quer, Roger? O que você quer, afinal de contas, você e seu irmão desejam nesse processo? Vocês querem uma divisão justa da herança do Cid? É isso? Olha, eu vou te dizer que em vida, nunca o Cid disse que iria fazer um testamento 100%. A última entrevista dele ao vivo, que eu lembro, que foi para a revista Caras, ele falou que ia manter o que a lei dizia. Inclusive, a Fátima estava ao lado e ela também concordou. Ela falou, tem que manter o que a lei pede, porque é contra a lei, né? Você não pode dispor de 100% do seu patrimônio para uma única pessoa. Sim. Então, o que a gente quer é que a Justiça analise todas essas provas e que veja realmente de uma forma imparcial tudo isso e que a Justiça decida quem está falando a verdade. As pessoas... Perdão, amiga, pode perguntar. Não, é só uma questão aqui que me surgiu no sentido de você já tentou conversar diretamente com a Maria de Fátima, ou não? Vocês só estão se falando por advogados? Só por advogados mesmo, mas a Maria de Fátima ela mantém uma conduta de que ela quer 100% do patrimônio, né? Ela diz que quer manter o que o marido quis ali no documento, né? O que pra gente não procede. Mas é o que ela quer, né? Foi o que ela sempre quis, né? Agora, Roger, eu acho que também vou fazer uma parte, digamos, do advogado oposto, que eu acho importante isso também.
Muita gente acusa você e seu irmão de ter um interesse apenas financeiro do Cid, que na verdade vocês não estavam preocupados com a saúde dele, que vocês não estavam ligando para se ele estava comendo comida estragada ou não, que na verdade o interesse sempre foi financeiro. Como que você enxerga essas acusações? As pessoas têm uma razão ao falar isso ou não? Não, eu acho muito absurdo até determinados comentários de pessoas que nem conhecem o caso e não conhecem a vivência, né, que a gente teve. Eu tive mais de 20 anos de convivência com ele. Então a gente tem muitas viagens, a gente tem tudo, uma convivência normal entre pai e filho. Então as pessoas hoje virem falar de uma coisa dessa, assim, do nada, eu acho totalmente, sabe, eu vejo às vezes comentários, eu não adoto, tá vendo? Por isso que eu não adoto, adotada nisso, sabe? Totalmente improcedente o que essas pessoas falam. A gente, quando o Manuel falou isso, lá em 2021, óbvio que é normal de qualquer filho. Se você recebe uma denúncia dessa, de um caseiro que trabalhou para sua família, dizendo que o seu pai está passando por isso, você vai pedir para averiguar, Sim, né? sim, Então é um procedimento normal. Só que como o Cid era uma pessoa muito famosa e conhecida, o caso acaba tomando uma mídia e muitas pessoas que não entendem e não viveram isso gostam de dar opinião, né? É bem normal hoje em dia isso. Mas nesse período, então, que o Cid estava com a Fátima, vocês não frequentavam muito a casa deles? Na realidade, a gente tentou frequentar diversas vezes e a Fátima ela mudou de endereço de várias vezes. Eu até vou citar alguns imóveis que ela diz que desconhece, determinados imóveis. Quando a gente fala nessa vultuosa quantia em imóveis, ela diz que desconhece esses imóveis, mas ela mudou diversas vezes. E quando a gente tentou se aproximar mais e pediu isso na justiça para se aproximar, ela conseguiu uma medida protetiva contra nós, como se a gente fosse bandido. A gente tinha uma medida protetiva, acho que vocês devem saber, porque isso foi publicamente falado. Então a gente era bandido, não podia se aproximar do Cid, nem dela, sabe? Tinha que manter a distância de não sei quantos metros e sujeito a multa. É o que eu acho um absurdo, sabe? Um absurdo. A gente não pôde nem no enterro dele por conta de uma medida protetiva que ela tinha. Sabe? Então, é cada coisa. Ele também, nesse hospital que ela internou ele, que é uma outra coisa, ele ficou 29 dias, e ela mesma declarou na mídia que ela escondeu ele lá durante 29 dias porque ela queria a privacidade dele, sabe? E o Cid nessa situação? Vocês tentavam contato com o pai? Ele era receptivo ou não? Ele era totalmente blindado. Pra falar com o Cid era só através dela? Nessa medida protetiva, Arthur, inclusive falava que a gente não poderia entrar em contato com ele nem por e-mail, nem por telefone, nem se aproximar, não podia por nada. Quando aconteceu essa medida, ele já estava debilitado? Ele já estava numa situação de saúde mais grave? Já. E ela já estava bem debilitada. Deixando ele, porque ela também deixou ele mais recluso durante essa fase final, até porque, enfim, ele estava mais debilitado. Então, existiu também esse momento que ele não aparecia mais tanto nas próprias redes sociais, né, Roger? Exatamente. O aparecimento dele nas redes sociais se deve a ela, porque ela comandava as redes sociais dele. Ela que Cid eu cuidava. conheço muito bem. Sim, ele não é das redes sociais. Então, muitas vezes ele ficava constrangido ali com aquelas filmagens, ele comendo, ele tomando banho. E isso era uma coisa dela mesmo para querer criar prova, querer dizer que ela cuidava muito bem, que ela era a única pessoa que cuidava dele, sabe? Que ninguém queria dar atenção a ele, o que não procede, entendeu? Então, de lá para cá, muitas coisas vieram sendo erradas. Nessa documentação ali mostra empresas. Por exemplo, o Cid tinha as empresas dele, que já existiam até antes de eu vir, porque eu vim para o Rio quando eu tinha 13 anos. Mas ele já tinha empresas deles constituídas. Essas empresas foram encerradas em 2021, 2020. 19, 2020, foi aberta uma única empresa no nome dela, a qual começou a administrar todos os contratos do Cid, né, com a Vivo. Então tudo que era fechado tudo que era fechado de publicidade para o Cid, ou enfim, de empresas, o que vocês têm de informação é que ia para a conta da Fátima, é isso? Exatamente. No parecer técnico, há 3 contratos da empresa Vivo, qual ele fez um comercial na televisão, da Sociedade Bíblica e do Hospital Bom Samaritano. Todos esses contratos foram fechados através da empresa Fama Eirélia, que a Fátima é 100% dona. Inclusive lá consta a conta da empresa, onde esses dinheiros foram depositados nessa conta dessa empresa. E a gente acha isso muito engraçado, né? Por conta de que ele passou ali no momento ali da vida, passou a ser um funcionário dela. Ele não tinha mais uma empresa, ela que recebia os proventos dessas gravações.
Ô, Roger, para você e para o seu irmão, o que a Fátima fez, ela usurpou do que era do Cid? Olha, pra gente há fortes indícios de que isso tenha sido feito. Agora, a justiça, que precisa, que nem o perito ali fala, o perito ali já botaram, né? Fortes indícios de ocultação de patrimônio, de enriquecimento ilícito, sonegação de impostos e transações imobiliárias em empresas irregulares. Então, a Maria de Fátima, quando casou-se com o Cid, ele tinha quase 80, ele ia completar 80 anos de idade. Então, ela não possuía nenhum patrimônio. O advogado dela, inclusive, deu uma entrevista aí na TV, em rede nacional, dizendo que ela já, como jornalista, já possuía seu patrimônio. Não procede. Se a gente pesquisar a documentação e analisar a documentação, que isso sim é prova, né, não falas, a gente vê que ela não tinha nenhum patrimônio. Então, é incompatível com a renda de quem não tem um trabalho e não teve nenhum patrimônio anterior, ter o patrimônio que ela possui hoje em dia. Durante essa investigação, inclusive, apareceram mais 11 imóveis que não estavam nem catalogados na lista de movimentações de venda, de compra, Que faz parte desses 30 imóveis que você falou? Faz. Uhum. Que dá esse total de 100 milhões, é isso? Isso, que seria até esse valor. Que pode até ultrapassar isso, né, em relação às rendas, em relação aos CDs da Bíblia. A Infomoney aí, eu não sei se é um dado relevante, mas eles só de Bíblia foram 60 milhões, né, que eles declararam lá. Sim, pelas gravações. Posso falar uns imóveis aqui para essa Fátima conhece? Pode. Aqui, vamos falar aqui. A Alameda dos Eucaliptos, a Casa do Alto do Pegado, a Casa do Vale do Barão, inclusive, que foi essa que foi declarada na escritura por R$1 milhão, mas o corretor disse que vendeu por R$4 milhões. Engraçado agora que essa pessoa que comprou essa casa por R$1 milhão, essa mesma pessoa vendeu 2 meses depois por R$2.250.000. Questão de 2 meses. Mas ficou anos na mão dela, durante muitos anos, e não teve qualquer valorização. Foi vendido pelo mesmo valor. E tudo isso está nesse inquérito? Tudo está no inquérito. Esse Asgard, por exemplo, que ela deve conhecer muito bem, que inclusive foi alvo desse processo aí, que eu falei agora há pouco tempo atrás, ele foi comprado por R$1.300.000, 13 anos atrás. E foi vendido agora por 900 mil, o que chama muita atenção na desvalorização de mais de 10 anos de um imóvel de alto padrão e que tem uma valorização muito grande, a região de Itaipava, né? Então, tem muitos imóveis, o edifício Fanny, que ela tem. E tudo isso aconteceu, como eu falei, enquanto ele estava vivo e também depois que ele partiu. E também depois. A última casa, para você ter noção, essa do Vale da Boa Esperança, que até saiu muito na mídia, Justiça bloqueia imóvel milionário de Cid Moreira, essa casa estava sendo vendida na época por 8 milhões. Há uma conversa com a corretora que a Fátima estava querendo 4 milhões em espécie e outros 4 milhões em permuta. Então isso chama muita atenção na nossa e também da investigação pelo seguinte, muitos imóveis eram permutados, né? Muitas permutas eram feitas nesses imóveis e esse valor restante, essa espécie, não se vê essa movimentação. E aí, esse imóvel em questão, após a morte do Cid, ele continuava à venda. E numa conversa com a corretora que está vendendo o imóvel, que é a Regina Brent da Rimax, inclusive o imóvel está anunciado na internet, publicamente, em conversa com ela, gravada, que é uma conversa que é permitida, né, de um áudio ambiental, ela confirmou que a casa poderia ser vendida por um documento particular de compra e venda. Então ela sugeriu em amarrar a venda num documento particular, a pessoa sabendo, tipo assim, a pessoa tem que entender que ele já faleceu e a gente pode amarrar essa venda num instrumento particular. Então a gente não entende por que o desespero da Maria de Fátima em tentar vender todos os imóveis e amarrar imóveis à escritura. São muitas vendas que você está falando, na verdade. São muitas. A listagem do que você coloca desse inquérito é uma coisa que chama muita atenção, né? Chama muita atenção. Por isso que o advogado dela vir dizer que são... Deixa eu ver qual foi a palavra dele, porque eu achei muito engraçado dele falar. Deixa eu ver aqui o que ele falou. Que as acusações são alheias à realidade baseada em suposições e distorções. Eu me admiro um advogado da competência que ele tem dizer uma blasfêmia dessa, porque é bem fácil você olhar a documentação, pegar o relatório,
dos peritos e ver ali a documentação, porque a documentação é pública, né? Inclusive, eu até queria mostrar, ninguém mostra a documentação, que eu não sei se pode, né? Mas ali fica bem claro as vendas, os anúncios, as conversas com os corretores. Ô, Roger, claro, a gente tá, por conta do tempo, a gente já vai encerrar a nossa entrevista, mas antes eu queria fazer uma última pergunta, porque tem muita gente comentando aqui, né, no nosso ao vivo, falando sobre a questão de você ser ex-filho, se é filho ou não. Como que ficou essa história de que você não é ex-filho do Cid, não é? Tem muita gente falando disso. E do Cid não ter muita proximidade, que o pessoal tá começando também bastante. Da relação dele com o Cid. E aproveitando, já emendando essa pergunta, a sua relação com seu irmão, porque daí você já responde tudo de uma vez. Combão. Então, você imagina, né? Eu sou o único filho que conviveu mais anos da vida com o Cid, né? Eu vivi mais de 20 anos com ele, né? O Rodrigo, ele abandonou quando tinha 2 anos de idade. E a Jaciara tinha muitos problemas também de saúde e relação também a essa convivência conturbada. Então, sempre foi uma convivência muito conturbada. Então, eu sou o filho que ele sempre quis ter. E eu nunca vi ex-filho, não existe ex-filho. No momento que você é filho a vida toda. Ex-mulher eu já vi diversas, agora ex-filho, nunca vi. E a sua relação com seu irmão é uma relação boa? É uma relação boa, inclusive ele tá comigo. E engraçado é o seguinte, quando eu conheci o Rodrigo, foi muito engraçado porque eu nunca tive contato com ele quando vivia com o Cid, porque o Cid não queria contato nenhum, zero com ele, né? E quando eu conheci o Rodrigo, eu achei muito engraçado, porque o Rodrigo é muito parecido com ele, e o Rodrigo gostaria de ter essa vivência que eu tive com ele, sabe? Saber o que ele comia, o que ele fazia, jogar tênis com ele. E é muito triste, né, o que a Fátima fez, de não permitir essa aproximação por conta do patrimônio, né? Porque foi pensando no patrimônio que foi ela que não permitiu e que criou esse racha aí por conta do patrimônio. Roger, obrigado por falar com a gente, né? De verdade, por compartilhar essas informações, porque de fato... E é um caso que a gente segue acompanhando, né? Porque sempre tem uma atualização. Agora que a justiça, por favor, que a justiça analise a documentação. Obrigado, viu, Roger? Qualquer atualização você também pode me informar, mandar mensagem que a gente continua conversando. Obrigado, viu, Roger? Eu que agradeço. Beijo, tchau. Roger. Deus abençoe. Tchau, E a gente reforça aqui também que o espaço também está aberto para a Fátima se manifestar, ou o advogado dela, caso queira entrar também com a gente, só avisar a nossa produção. Ô, gente, eu tô passada.